Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de anatomia humana. Eu sou o professor Adson Fernandes e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do sistema respiratório. Então, para iniciarmos, na primeira parte desse assunto, nós discutimos o conceito do sistema respiratório. Vimos que é um sistema responsável pela hematose, ou seja, a troca gasosa em nosso organismo com o meio externo, onde nós absorvemos oxigênio a nível dos alvéolos pulmonares e liberamos o gás carbônico. Também vimos que, do ponto de vista didático, esse sistema é dividido em vias aéreas, por onde o ar transita livremente durante os movimentos de inspiração e expiração, e a parte respiratória, onde de fato vai acontecer a troca gasosa, a hematose, formada por pulmões e pleuras. Na primeira parte dessa aula, nós estudamos as vias aéreas superiores. E hoje nós vamos falar sobre as vias aéreas inferiores e a parte respiratória desse sistema. Ok? Então, vamos juntos falar sobre a traqueia, que é o início das vias aéreas inferiores. Nós já tínhamos discutido também na primeira parte que alguns autores preferem incluir a laringe como parte das vias aéreas inferiores, enquanto que outros não. Em nosso caso, nós optamos por deixar a laringe junto com as estruturas que compõem as vias aéreas superiores. Então, nós terminamos em laringe e agora nós vamos iniciar a partir da traqueia, considerando, a partir da traqueia, as vias aéreas inferiores. De qualquer forma, nós temos aqui novamente algumas das principais cartilagens da laringe, como a cartilagem tireoidea, que é a maior de todas, que dá uma projeção anterior, chamada de proeminência laríngea, mais saliente do homem do que nas mulheres, nós vimos isso. E aqui embaixo, um anel cartilaginoso chamado de cartilagem cricoidea. Ok, onde começa a traqueia? A traqueia começa exatamente abaixo dessa cartilagem cricoidea. A traqueia ela é formada por anéis cartilaginosos, chamados de anéis traqueais, como nós estamos vendo aqui. 1, 2, diversos anéis traqueais, que varia em torno de 15 a 20. A traqueia é um segmento também que varia de um comprimento em torno de 12 até 15, 17 centímetros de comprimento. Tá? E ela começa na região cervical. Se a traqueia começa abaixo da laringe, ela inicia na região cervical, depois ela adentra a cavidade torácica, a sua maior parte continua pelo interior da cavidade torácica, se estendendo até aproximadamente a sexta vértebra torácica. Então, ela inicia abaixo da laringe, abaixo da cartilagem cricoidea. Aqui, aproximadamente, se encontra a sexta ou sétima vértebras cervicais. E aí ela se estende até a sexta vértebra torácica, quando, então, ela termina. Ela termina se dividindo em brônquios principais, direito e esquerdo. Mas do que é constituída essa traqueia? Já sabemos que são os anéis traqueais, anéis cartilaginosos, como a gente está vendo aqui, interligados por um tecido elástico chamado de ligamentos anulares. Então, a traqueia é formada por anéis traqueais interligados por ligamentos anulares. Ligamentos anulares elásticos, justamente para permitir a flexibilidade, porque quando nós inspiramos e expiramos, a gente movimenta todas essas estruturas das vias aéreas. Então, ela não pode ser rígida, Ela precisa ser flexível. Ao mesmo tempo, ela precisa ter algum nível de rigidez, por isso que ela é formada de cartilagem, para que a luz permaneça sempre viável à passagem do ar. Porque, naturalmente, em nossas vias aéreas, sejam elas superiores ou inferiores, não pode haver qualquer tipo de resistência à passagem do ar. Então, essa é uma característica das vias aéreas que nós temos, que é o esqueleto cartilaginoso. É um esqueleto flexível, não é rígido, mas, ao mesmo tempo, ele mantém um formato contínuo
para que a luz de passagem do ar pelo nosso corpo seja sempre viável. Ok, então descemos aqui pela traqueia, e aqui no tórax, na altura da sexta vértebra torácica, varia da quinta, sexta, sétima vértebra torácica, ela então termina e dá origem a seus brônquios principais. Que brônquios principais são esses? Ou brônquios de primeira ordem, ou brônquios pulmonares. São aqueles que vão entrar nos pulmões, por isso chamados de brônquios pulmonares. Então, o direito vai penetrar no pulmão direito, tá? E o esquerdo da mesma forma. Aqui a gente já percebe algumas diferenças básicas entre os brônquios pulmonares. Vejam que o brônquio pulmonar direito ele é mais curto do que o esquerdo, ele é mais verticalizado do que o esquerdo, e ele possui um diâmetro maior do que o esquerdo. Significa dizer que quando um corpo estranho é aspirado pelas vias aéreas, e ele penetra nas vias aéreas inferiores, se ele não obstruir a traqueia, a tendência dele é penetrar no brônquio principal direito. Então, geralmente, o corpo estranho, que é aspirado, quando desce completamente pela traqueia, ele tende a se alojar no brônquio principal direito, ou no brônquio pulmonar direito, porque é aquele de maior diâmetro e mais verticalizado, né, quando comparamos com o lado esquerdo. Bom, e aí depois que esse brônquio pulmonar penetrou no pulmão, ele agora vai dar as suas ramificações. Por exemplo, os brônquios lobares, brônquios segmentares, bronquíolos, até chegar nas menores unidades microscópicas, chamadas de alvéolos pulmonares, que é onde, de fato, a hematose vai acontecer. Mas daqui a pouco a gente evolui melhor nessas divisões dos nossos brônquios. Aqui uma outra imagem da traqueia, numa vista anterior. Aqui do outro lado, uma vista posterior. A gente observa que esses anéis traqueais cartilaginosos, eles não são completos, não são anéis completos, eles têm um formato de C. Vejam que na região posterior, essa cartilagem é interrompida. Mas esse formato em C é suficiente para que esta luz interna seja sempre presente, permitindo o livre trânsito do ar durante nossos movimentos respiratórios. Internamente, nós temos um revestimento mucoso, como a gente vê aqui, nessa parte que foi aberta da traqueia, tá? Assim como, posteriormente, a gente observa, né, a interrupção do anel traqueal. A interrupção aqui do anel traqueal. Novamente, a gente vê a diferença, né, bem marcante entre os brônquios pulmonares direito e esquerdo. Então, sempre o direito tem um diâmetro maior, tá? É mais verticalizado e mais curto, quando comparado ao esquerdo. Por que que o esquerdo é mais horizontalizado e é mais comprido? Devido à presença do coração. Então, o coração está localizado no mediastino, mas a gente sabe que ele é um pouco voltado para a esquerda. Então, isso empurra a parede mediastinal do pulmão esquerdo mais lateralmente, fazendo com que haja necessidade de um prolongamento maior do brônquio pulmonar esquerdo. Essa é a razão pela qual eles têm essa diferença de comprimento. Aqui também a gente vê que o brônquio pulmonar direito ele se divide em três partes principais. 1, 2, 3. Enquanto que o esquerdo apenas em 2. 1, 2. Essas divisões são chamados brônquios de segunda ordem, ou brônquios lobares. O nosso pulmão direito, como nós vamos ver daqui a pouco, ele é dividido em 3 lobos, unidades anatomofisiologicamente independentes. 3 lobos. Então, o brônquio pulmonar direito ele vai ter que se dividir em 3 brônquios lobares, cada qual indo para o lobo, um dos lobos do pulmão direito, superior, médio, inferior. Já o nosso pulmão esquerdo, ele possui apenas 2 lobos. Então, a gente vê aqui na imagem que esse brônquio pulmonar esquerdo,
ele se divide apenas em 2 brônquios lobares, cada um indo para o lobo superior e o outro inferior. Dentro de cada lobo pulmonar, essa estrutura se subdivide em segmentos. Então, o brônquio lobar, ele agora vai se subdividir no número correspondente ao de segmentos de cada lobo. Então, aqui a gente está vendo um brônquio lobar, tá, do lado esquerdo, se subdividindo em alguns brônquios segmentares, cada qual indo para o segmento pulmonar, que também são unidades anatomofisiologicamente independentes. Então, é possível, por exemplo, você operar um pulmão, remover, por N razões, um lobo e os outros permanecem funcionais. Assim como é possível você remover alguns segmentos de um mesmo lobo e o restante permanecer também funcionando em condições fisiologicamente normais. E aí, cada brônquio desse segmentar, ele agora vai se subdividir em outros brônquios, formando até brônquios menores, que são chamados bronquíolos, e os bronquíolos continuam se subdividindo em bronquíolos cada vez menores, até chegar nos alvéolos pulmonares. Aqui a gente tem a localização da traqueia, só para a gente ter uma noção topográfica. Então, a traqueia ela está localizada posteriormente ao coração, né, e anteriormente ao esôfago. Então, atrás da traqueia está passando aqui o esôfago. E logo à frente, aqui embaixo, a gente tem o coração. Na verdade, a traqueia fica atrás da base do coração, né? Aquela parte que a gente já estudou, que é formada pelos vasos da base e os átrios direito e esquerdo. Novamente, vejam como está representado aqui o brônquio pulmonar direito e o esquerdo, né? Caracterizando bem essas diferenças anatômicas que eles possuem. Ok, então está aqui o que nós já discutimos, né? Brônquio de primeira ordem, ou brônquio pulmonar, aquele que vai penetrar no pulmão. Aqui ele se subdividindo em brônquios lobares, ou brônquios de segunda ordem, no caso do lado direito. Brônquio lobar superior, médio e inferior. Do lado esquerdo, brônquio lobar superior e inferior. Depois, cada brônquio lobar se subdivide em brônquios segmentares, que continuam se subdividindo até formarem brônquios menores, que são os bronquíolos, que antecedem os alvéolos pulmonares. Lembrando que o alvéolo pulmonar é uma estrutura microscópica. Então, se a gente observar numa visão panorâmica como essa aqui, vejam que a gente pode comparar toda essa estrutura de traqueia, brônquio pulmonar, lobar, segmentar, bronquíolos e alvéolos como uma árvore. Por isso que nós chamamos de árvore brônquica. É como se fosse uma árvore de cabeça para baixo. Veja que o tronco principal dessa árvore, ele vem de cima para baixo, e aqui ele vai se dividindo, e aqui estão os seus galhos, até chegar nos alvéolos. E se a gente está fazendo uma analogia com a árvore, né, o que seriam os alvéolos? Os alvéolos seriam as folhagens da árvore. Tá? E o que é que a folha da árvore faz? Ela absorve gás carbônico e libera oxigênio para o meio externo. Aqui é o inverso, né? Essa folhagem, que são os alvéolos, está absorvendo agora o oxigênio, né, para jogar na corrente sanguínea, e está absorvendo da corrente sanguínea gás carbônico para liberar para o meio externo. Então, é uma analogia perfeita quando a gente fala em árvore brônquica. Veja que, portanto, os pulmões, basicamente, são formados de galhos, dessa divisão intensa de estruturas de vias aéreas constituídas por cartilagem. Em todos esses brônquios pulmonares, lobares, segmentares, bronquíolos, a gente vai ter a estrutura cartilaginosa para assegurar a luz do vaso por onde o ar deve transitar. Nós só não temos cartilagem nos alvéolos pulmonares. Tá? Então, tudo isso aqui é uma estrutura aerada,
aerada. Se você pega um pulmão e você aperta esse pulmão, ele crepita. Por que é que ele crepita? Porque você tem um monte de estrutura aérea ali que você está quebrando. É como se fossem uns galhos, né? Só que aqui seriam galhos ocos. Aqui nós estamos vendo agora um bronquíolo, né? Esse bronquíolo ele se subdivide em vários outros bronquíolos cada vez menores, que dão outros bronquíolos cada vez menores, até chegar na ponta final de cada uma dessas estruturas, presente em todo o pulmão, que são os alvéolos. Veja, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, eu tenho vários alvéolos pulmonares. Esses alvéolos pulmonares, como eu disse para vocês, não possuem mais cartilagem, né, uma estrutura microscópica, mas mesmo assim, a sua estrutura aérea interna ela é permanente, devido a uma substância produzida, especialmente nessa região, por células especializadas, chamada de surfactante. Esse surfactante mantém uma tensão superficial nessa estrutura que fica permanentemente aérea, para receber o ar, promover a troca com vasos sanguíneos e liberar o ar agora com a troca gasosa realizada. E aqui a gente vê agora a integração, né? A integração entre o sistema respiratório e o sistema cardiovascular. Essa integração se dá exatamente nos alvéolos pulmonares. Veja que cada alvéolo aqui ele está relacionado diretamente com capilares sanguíneos. Com capilares sanguíneos. Então, o sangue chega através de arteríolas, como nós estamos vendo aqui. Tá? Essas arteríolas, elas estão representadas de forma adequada em azul, porque nós sabemos que aqui é a pequena circulação. E na pequena circulação, o sangue sai do ventrículo direito, rico em gás carbônico, por isso que a artéria pulmonar aqui ela está pintada de azul, né, mostrando que o sangue é rico em gás carbônico. Aqui é o tronco pulmonar. Aqui as artérias pulmonares direita e esquerda. Aqui já é um capilar, né, conduzindo sangue rico em gás carbônico. E aqui agora, desse capilar, se formou os capilares. Os capilares que têm relação direta com o alvéolo. Tá? E aí depois, esse capilar agora volta na forma de vênula. E essa vênula aqui, ela está pintada de vermelho porque é um sangue rico em oxigênio, porque aqui aconteceu a hematose propriamente dita. E essas veias agora que vão se formar, chamadas veias pulmonares, 2 do lado direito, 2 do pulmão esquerdo, elas agora conduzem esse sangue rico em oxigênio para o átrio esquerdo do coração, para que esse sangue rico em oxigênio passe para o ventrículo esquerdo e seja distribuído para todo o nosso corpo. Então vejam, essa imagem aqui, ela é bastante didática. O que é que nós estamos vendo? Um alvéolo, aqui nós temos vários alvéolos, tá? Aqui é um alvéolo, recebendo oxigênio durante a inspiração do meio externo. Tá? Aí esse oxigênio, agora, ele vai passar para o vaso sanguíneo. Veja que a parede aqui do alvéolo, ela se confunde com a parede do capilar, né? É uma parede integrada, onde, por difusão passiva, onde tem mais gás carbônico, através do sangue que está chegando, da artéria pulmonar, que é rico em gás carbônico, onde tem mais gás carbônico, esse gás carbônico passa para o interior do alvéolo, ele passa de um meio líquido para um meio aéreo. Por outro lado, devido à inspiração, a gente tem agora uma concentração maior de oxigênio nessa cavidade alveolar, e aí, por difusão passiva, esse oxigênio passa para o interior do sangue, onde há uma concentração menor de oxigênio, é absorvido pelas hemoglobinas das hemácias, e agora esse sangue se transforma em sangue oxigenado. Então, aqui é a chamada hematose propriamente dita. Então, esse é o momento de integração entre dois sistemas. Circulatório, com componente fluido, líquido, que é o sangue, e o sistema respiratório, através dos alvéolos,
com a sua estrutura aérea. Então, é um sistema perfeito, né, que nós temos de respiração. Pulmões. Então, nós já entendemos as vias aéreas inferiores, chegamos até os alvéolos pulmonares, vimos como é que ocorre a integração, sangue, meio aéreo, e agora nós vamos estudar a parte respiratória. O pulmão, junto com as pleuras, compõe uma estrutura que nós chamamos de parte respiratória. Vejam aqui os pulmões direito e esquerdo, localizados na cavidade torácica. Os pulmões são comparados a estruturas piramidais, né? Nós temos aqui um ápice superior. Reparem que o ápice dessa pirâmide, ou ápice pulmonar, ele extrapola a cavidade torácica. Na verdade, ele se encontra aqui na base do pescoço, né? Na parte inferior, nós temos a base da pirâmide. A base, desculpem, a base é aquela parte que fica sobre o músculo diafragma. Então, a gente pode chamar essa base de face diafragmática, tanto para o pulmão direito quanto para o pulmão esquerdo. O pulmão esquerdo ele tende a ser mais comprido do que o direito, por uma razão muito simples. Veja aqui a sombra do coração. Peço desculpas. Ok. Vejam a sombra do coração. E essa sombra do coração, voltado mais para o lado esquerdo, ele pressiona esse pulmão esquerdo, diminuindo o seu volume horizontal. Então, para compensar, esse pulmão esquerdo acaba ficando mais comprido do que o direito, né, que não tem esse problema de compressão da área cardíaca. Então, por isso que o pulmão esquerdo sempre é um pouco mais alto do que o direito. E isso tem implicações clínicas para procedimentos de intracate, por exemplo, que é cateterização de veia jugular interna. Então, sempre se faz do lado direito, evita-se o lado esquerdo, justamente para evitar lesão de pleura pulmonar, já que o ápice do pulmão esquerdo ele é mais alto. Muito bem, então nós temos aqui o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Estruturas piramidais com ápice voltado para cima, a base ou face diafragmática voltada para baixo. Eu tenho aqui uma face agora que fica voltada para as costelas. Então, nós vamos chamar essa face do pulmão direito e essa face do pulmão esquerdo, são essas que nós estamos vendo aqui, de face costal, porque está voltado para as costelas, né? Inclusive, aqui a gente vê as marcas das costelas, ou sulcos costais. Então, pulmão, uma pirâmide. Ápice dessa pirâmide, ápice pulmonar superior, que chega na base do pescoço, ultrapassa a cavidade torácica superiormente, sendo o pulmão esquerdo mais alto. A base da pirâmide para baixo, sobre o músculo diafragma, então base pulmonar ou face diafragmática. Uma face voltada para as costelas, face costal. E nós temos uma outra face, que é aquela que fica voltada para o mediastino, que é a face mediastinal. Aqui dá para a gente ver melhor a face inferior, ou diafragmática, ou base da pirâmide, de um lado e do outro. E aqui nós estamos vendo a face mediastinal, aquela que fica voltada para o mediastino, onde está o coração. É aqui nessa face mediastinal que nós encontramos o hilo pulmonar, H-I-L-O, o hilo pulmonar. O que é o hilo pulmonar? É a porta de entrada do pulmão. Tudo que transita pelo pulmão, ou seja, que entra no pulmão ou que sai do pulmão, o faz através dessa janela, chamada de hilo pulmonar. Então, é por aqui que vai entrar o brônquio pulmonar, é por aqui que vai passar a artéria pulmonar, é por aqui que vai passar a veia pulmonar, é por aqui que vão passar vasos linfáticos, fibras nervosas,
tudo que entra ou sai do pulmão o faz pelo hilo pulmonar. E o hilo pulmonar fica na face mediastinal, como nós estamos vendo aqui. E esse conjunto de estruturas que transitam pelo hilo, né, esse conjunto de estruturas que transita pelo hilo, brônquio, artéria, veia, nervo, fibras nervosas, vasos linfáticos, esse conjunto de estruturas, nós vamos dar um nome, nós vamos chamar de pedículo pulmonar. Pedículo pulmonar. Então, o que é o pedículo pulmonar? É o conjunto de estruturas anatômicas que transitam pelo hilo, pela porta de entrada ou janela de entrada do pulmão, que está localizado na face mediastinal. Então, tudo que entra ou sai do pulmão o faz pelo hilo pulmonar. Esse conjunto de estruturas que está passando por ali, nós chamamos de pedículo pulmonar. Ok? Vamos voltar aqui nessas imagens. E agora a gente vai observar um outro detalhe, que eu já tinha dito antes, mas agora dá para a gente ver diretamente no pulmão. Aqui eu tenho um pulmão direito. Aqui é a imagem do pulmão esquerdo. Vejam que o pulmão direito ele tem 3 lobos. Lobo superior, separado do lobo médio por uma fissura horizontal, e esse lobo médio separado do inferior por uma fissura oblíqua. No pulmão esquerdo, apenas 2 lobos, o superior e o inferior, separados por uma única fissura oblíqua. Tá? Então, já sabemos, né, que o pulmão direito ele tem 3 lobos, por isso que ele vai apresentar 3 brônquios lobares. E no pulmão esquerdo nós temos apenas 2 lobos, por isso que o brônquio principal esquerdo vai se subdividir, o brônquio pulmonar vai se subdividir em brônquios, em 2 brônquios lobares apenas, o superior e o inferior. Aqui também dá para a gente ver pela face mediastinal a fissura oblíqua, separando o brônquio, o lobo superior do lobo inferior, e aqui, novamente, a fissura horizontal e oblíqua, separando os lobos superior, médio e inferior. Tudo bem? Agora tem uma outra coisa que é importantíssimo para nós compreendermos a funcionalidade desse sistema respiratório, que se chama pleuras. Pleuras. E a natureza dessa pleura nós já conhecemos, porque nós já discutimos nas articulações sinoviais algo parecido. Nós já discutimos no sistema circulatório, porque nós temos estruturas bem parecidas. Na articulação sinovial, nós temos algo que se chama membrana sinovial, que é uma membrana serosa. No coração, revestindo o coração por fora, nós discutimos na aula de coração, que nós temos o pericárdio, também formado por serosas, o pericárdio seroso. E aqui nós temos um tecido também semelhante àqueles da articulação sinovial e do coração, que são as pleuras. As pleuras também são membranas serosas, que produzem secreções e que revestem diretamente o pulmão, como essa que a gente está vendo aqui, chamada de pleura visceral, porque está revestindo diretamente o pulmão. E nós temos uma outra pleura que vai revestir internamente toda a cavidade torácica. E que, por isso, nós vamos chamar de pleura parietal. Pleura visceral, está revestindo a víscera, que é o pulmão, e a pleura parietal, que reveste internamente a cavidade torácica. Qual é a importância dessas pleuras? Sem essas pleuras, o pulmão não funciona. Veja, quando nós inspiramos, a gente contrai a musculatura do tórax, elevamos as costelas, ampliamos a dimensão horizontal da cavidade torácica e nós contraímos o diafragma, aumentando o comprimento da cavidade torácica. Os pulmões,
eles acompanham esses movimentos, aumentando e diminuindo, como se fosse uma sanfona, porque entre a pleura visceral que reveste ele e a pleura parietal que reveste a cavidade torácica, existe um vácuo. Então, quando a gente aumenta a cavidade torácica, o vácuo puxa os pulmões e o pulmão acompanha. Então, o que a gente consegue controlar diretamente é o tamanho da cavidade torácica. Nós não temos controle direto sobre os pulmões, mas devido às pleuras, como há um vácuo entre a pleura parietal e a pleura visceral, quando eu amplio minha cavidade torácica, contraindo a musculatura, os pulmões acompanham esse movimento, se estendem horizontalmente e verticalmente. Isso gera uma pressão negativa interna, porque cria-se mais espaço e o ar é puxado, então, de fora para dentro, exatamente como uma sanfona. Quando agora você relaxa a musculatura do tórax, as costelas abaixam, diminui o compartimento horizontal da cavidade torácica, o diafragma relaxa, sobe, diminui o comprimento vertical da cavidade torácica, os pulmões, por consequência, são também diminuídos, faz-se uma pressão positiva e o ar sai. Aí a gente expira, exatamente como uma sanfona. Tá? Mas, para ficar muito claro, nós não controlamos diretamente a expansão do pulmão e a sua diminuição. A gente controla, através da musculatura do tórax, a ampliação da cavidade torácica e a sua diminuição. Como entre as pleuras parietal e visceral existe um vácuo, os pulmões acompanham, então, esse movimento. Essa imagem ela é muito didática. Vejam, eu tenho aqui mostrando o pulmão direito, o pulmão esquerdo. Aqui eu tenho representado a pleura visceral, é uma membrana serosa, produtora de secreções, né? Assim como o pericárdio seroso. Essa aqui é a pleura visceral, porque está revestindo diretamente a víscera, que é o pulmão. E aqui agora eu tenho a pleura parietal, revestindo internamente toda a cavidade torácica. Toda a cavidade torácica. Tá? Então, entre elas, entre a pleura visceral e a pleura parietal, eu tenho um espaço interpleural. Eu tenho uma cavidade pleural. Essa cavidade pleural, com secreções, né, para que não haja atrito entre as pleuras, mas além de secreções, eu tenho um vácuo. Eu tenho um vácuo aqui. Então, quando eu expando essa cavidade torácica horizontalmente e verticalmente, os pulmões são sugados. Eles são obrigados a acompanhar esse movimento, gerando uma pressão negativa e o ar, então, puxado de fora para dentro. Quando essa minha cavidade torácica, por relaxamento muscular, diminui horizontalmente e verticalmente, os pulmões são comprimidos, pressão positiva, expiração. O ar sai. É assim que acontece. Portanto, nós não controlamos diretamente os movimentos pulmonares. Então vem uma pergunta: e o que é que aconteceria se nós tivéssemos aqui uma lesão de parede torácica e nesse espaço interpleural entrasse ar? Se entrar ar nessa cavidade pleural, o que é que vai acontecer? Se entrar ar, esse pulmão aqui vai murchar e a gente não vai conseguir respirar por ele. A gente vai continuar ampliando a cavidade torácica, diminuindo o movimento de respiração da parede do tórax, vai continuar acontecendo, mas o pulmão não vai acompanhar, porque entrou ar. Então, é perigoso quando a pessoa sofre um acidente e tem uma perfuração de tórax, é perigosíssimo, porque essa perfuração de tórax pode fazer com que entre ar na cavidade pleural, e se entrar ar, esse pulmão vai murchar. Ele vai perder aquela aderência por vácuo à parede para estar acompanhando os movimentos respiratórios. Qual é o nome que se dá a isso? Pneumotórax. Pneumo
né? Já vimos esse prefixo antes, né? Pneu, seio pneumático, né? Cavidade óssea preenchida por ar. Pneumotórax, entrada de ar na cavidade pleural. Então, quando a gente vê no acidente alguma vítima com o tórax perfurado, a primeira coisa que se tem que fazer é tamponar aquilo ali. É fechar aquilo ali, preferencialmente com, né, um esparadrapo, o que for, para evitar a entrada de ar. Porque se entrar ar nesse espaço aqui, esse pulmão murcha. Isso é chamado pneumotórax. É isso aqui que a gente está vendo. Tem um errinho aqui, tem pneumotórax, faltou o P, pneumotórax. Isso aqui é um desenho ilustrando justamente uma situação de pneumotórax. Entrou ar nessa cavidade pleural, o pulmão murcha. Você pode fazer todos os movimentos respiratórios e esse pulmão não vai sair do lugar. Só o do outro lado. E é independente. Mas mesmo assim ele acaba sendo influenciado negativamente, né, por pneumotórax desse lado. Então isso aqui é um caso que precisa ser tratado com certa urgência. Existe tratamento para você drenar esse ar e tentar restabelecer a ordem do funcionamento desse pulmão. Uma outra coisa que pode acontecer é a entrada de sangue nessa cavidade pleural, né? A pessoa pode sofrer um trauma, não ter a perfuração do tórax, mas pode ter ruptura de vasos da parede torácica e essa ruptura de vasos pode ocasionar um derramamento de sangue nessa cavidade pleural. Então, agora não é mais um pneumotórax, é um hemotórax. Mas a consequência é a mesma. Se começar a vazar sangue nesse espaço, nessa cavidade pleural, né, esse pulmão vai ser pressionado pela presença do sangue e também vai diminuir. Vai reduzir a capacidade respiratória desse pulmão ou, a depender da gravidade, até interromper. Uma outra coisa que pode acontecer também é o chamado hidrotórax. A pleura é uma serosa, e nós já vimos, né, desde quando nós discutimos articulação sinovial, que a serosa produz secreções, é da natureza dela. Em condições normais, essas secreções são produzidas e absorvidas. Mas na articulação sinovial, se você tem uma inflamação da membrana sinovial, você tem um aumento de produção de líquido sinovial na articulação, gerando problemas. Aqui a natureza da serose é a mesma. Se houver um processo inflamatório acometendo as pleuras parietal e ou visceral, ela pode reagir num processo inflamatório, produzindo exageradamente secreções. Isso vai produzir um aumento de secreções na cavidade pleural e, por consequência, assim como o pneumotórax e hemotórax, vai pressionar o pulmão. Tá? Então, temos 3 situações aqui patológicas que levam à redução da capacidade funcional do pulmão, ou mesmo reduz a praticamente zero a capacidade respiratória do pulmão do lado afetado. Tá? Pneumotórax, hemotórax e hidrotórax. 3 situações que precisam ser tratadas, né, com urgência para evitar o avanço, assim como uma tentativa de regredir através da drenagem de ar, drenagem de sangue ou drenagem do líquido pleural. Aqui um outro desenho mostrando uma situação clínica de um pneumotórax. Tá? Então, veja que esse pulmão aqui ele está em condições normais porque ele está num processo de vácuo com a cavidade torácica. Essa cavidade torácica se expande, ele se expande. Ela diminui, ele diminui. Quando você perde o vácuo, a tendência desse pulmão é murchar e para de funcionar. Olha uma situação clínica real, né? Um raio-x de tórax de um paciente em uma condição grave de pneumotórax. No pneumotórax, apesar do pneumotórax afetar apenas um lado, indiretamente ele afeta o outro. Tá? Porque entra ar, diminui o pulmão desse lado, mas comprime o lado oposto. Então, se isso aqui não for tratado com muita urgência, né, esse paciente vai a óbito por asfixia, porque mesmo o lado não comprometido diretamente,
ele é comprimido, dificultando o funcionamento do pulmão do lado normal. Então, veja que houve todo um deslocamento de bloco aqui, né, de traqueia, olha aqui a traqueia, até da imagem cardíaca, tudo para um lado, comprimido pela entrada de ar nessa região. Essa é uma situação clínica real, né, um quadro grave de pneumotórax em um paciente. Muito bem, pessoal. Então, era isso que eu tinha para falar hoje com vocês. Concluímos o nosso estudo sobre sistema respiratório. Espero que tenham gostado da aula. Aproveitem, estudem, busquem outras fontes de informação para que a gente feche o ciclo de sistema respiratório com propriedade, com maestria. Tá? Essa é a nossa mensagem de hoje para que todos possamos refletir. Uma mensagem, né, diretamente do capítulo Isaías, da Bíblia. Então fica essa mensagem hoje para todos nós. Um grande abraço e até a próxima.